Vídeo de hoje do canal do Nicola com novidades importantes. Vou falar para você sobre De La Cruz. Tem um acontecimento fundamental para a gente entender o futuro dele. Bora falar também sobre Arangues. Volante pretendido pelo Internacional, ele vai voltar ao Brasil, mas não será para o Colorado. Bora falar também sobre o Corinthians, suspeita de golpe por parte da oposição em relação a mandato e regulamento do clube. Vou falar ainda sobre o São Paulo, batendo recorde atrás de recorde no que diz respeito ao Morumbi, torcida fundamental. E por último, Leila Pereira decidiu chamar um jogador, um atacante do Palmeiras para renovar o contrato. Você vai saber em detalhes essa história daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com 1.220.000 inscritos para deixar você super por dentro das coisas do seu time do coração. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botão vermelho de inscreva-se para dar esse moral, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte e preparou jogos bem legais. As partidas desse domingo já são bacanas, mas as cotações são melhores ainda. Que tal apostar no empate entre Atlético de Madrid e Real Madrid pagando R$ 3,50? Tem também América e Corinthians, o empate paga R$ 3,10. Palmeiras e Santos se enfrentam no Allianz Parque e a vitória do Verdão vale R$ 1,44. Tem ainda Flamengo e Fluminense, se der Flamengo R$ 1,76. Curtiu, né? Então não vai ficar fora dessa. Pega agora mesmo o link que eu deixei no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha. Você também pode apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Também dá para você fazer o cadastro desse jeito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Endrick. Enfim, o garoto, a grande estrela da base, das categorias de base do Palmeiras, estará à disposição no time principal. Ele foi relacionado para o jogo, se apresentou na manhã desse domingo, lá na academia de futebol, como acontece nos jogos em casa. Não há mais concentração nos jogos em casa no Palmeiras. Ele inclusive passou o sábado no cinema com a namorada, voltou para casa, dormiu, se apresentou já pela manhã desse domingo e vai ficar à disposição do Abel Ferreira. Será que ele estreia no jogo com o time principal do Palmeiras? Bora falar também sobre Evandro, meio atacante que pertence, ele já foi do Vasco, atualmente está no Midland da Dinamarca. Outro dia vocês me perguntaram numa live se ele poderia pintar como reforço do Vasco para a próxima temporada. Chamei o pai do Evandro, que é empresário do menino, e também do Wagner Love. E perguntei se existe alguma negociação entre 777, Vasco e Evandro. E a resposta foi não, nenhuma chance, ele vai continuar na Dinamarca. Bora contar também sobre Maicon e Claudinho. A imprensa russa publicou nesse domingo que a dupla está trabalhando, já havia dado início aos trâmites para se tornar ou para garantir o passaporte russo. Tentei checar essa história com o Fernando Garcia, que é empresário da dupla, e o Fernando alega não saber de nada a respeito. Vou também buscar mais informações para trazer contextualizações. Se de fato isso acontecer, é sinal de que eles não pretendem deixar a Rússia tão cedo. Para arrematar o giro de notícias, contar que Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol se enfrentam nessa segunda-feira em jogo da Série C e o vencedor estará automaticamente na segunda divisão. Eles jogam pela penúltima rodada da fase de grupos, da última fase de grupos. O Mirassol tem 8 pontos, a Aparecidense que já jogou tem 7 e o Botafogo de Ribeirão tem 6. Se o Mirassol vencer, ele assume, ele mantém a primeira colocação e não consegue mais ser alcançado. Se o Botafogo vencer, ele vai a 9, vai para o primeiro lugar e não vai ser ultrapassado ou pelo Mirassol ou pelo Aparecidense que se enfrentam na última rodada. Então quem vencer estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre Nicolas De La Cruz. Algumas semanas atrás havia contado para vocês que o Santos tentou contratá-lo. Assinar o pré-contrato, o De La Cruz tem vínculo com o River Plate somente até dezembro e o irmão dele, o Carlos Sanches, foi quem fez a ponte. Mas o Santos acabou ouvindo do Sanches que não há possibilidade de acordo porque já existe tudo acertado entre o De La Cruz e o River para a prorrogação do contrato. Aí a pergunta é por que então não se anuncia? Já que está tudo certo, o que está acontecendo? Nesse domingo, o César Luiz Merlo, que é jornalista esportivo argentino, trouxe a resposta. A renovação só não foi anunciada ainda porque o River Plate tenta comprar um percentual do Liverpool. River e Liverpool do Uruguai, não o Liverpool da Inglaterra, são parceiros nos direitos econômicos do atleta. O River Plate tem só 30% e o Liverpool tem 70%. A ideia do River é melhorar esse percentual, até porque sabe que mais cedo ou mais tarde vão pintar propostas da Europa e a ideia é faturar uma grana um pouco maior. E não houve a renovação ou o anúncio até agora porque o Liverpool do Uruguai tem feito o jogo duro. A primeira proposta do River para aquisição de pelo menos mais 20% já foi recusada. Enquanto as partes não se aceitarem ou se acertarem, o jogador continua com vínculo curto, mas tudo indica que ele vai assinar com o River Plate essa renovação, beleza? Bora falar agora sobre curiosidades do Campeonato Brasileiro.
Coisas que você certamente não sabia, mas é legal saber. O Brasileirão já teve 11 vice-líderes desde o início dessa competição. Na atual edição foram Curitiba e o São Paulo foram os mais antigos. E hoje, inclusive, brigam na parte de baixo da tabela. 11 vice-líderes, só para você entender um pouco do equilíbrio da competição. Queria contar também que o Palmeiras tem 27 pontos como mandante, 27 pontos como visitante. Exatamente a mesma campanha em casa e fora. E esse é o grande ponto do Palmeiras. A capacidade de fazer pontos na condição de visitante. Só para você ter uma ideia, o Palmeiras tem 27 pontos, é o melhor visitante. O segundo melhor visitante é o Atlético Mineiro com apenas 21. Diferença de 6 pontos. Depois aparece o Flamengo com 19, no Internacional e o Atlético Paranaense com 18, Fluminense e Corinthians com 16. É aí, fora de casa, que faz a grande diferença da campanha do Palmeiras para o restante dos times. Quero contar ainda que o Ceará é o recordista de cartões amarelos, são 82 amarelos. Curitiba, Cuiabá e Juventude lideram os cartões vermelhos, 8 cartões para cada time. Para completar, Juventude está na zona do rebaixamento desde a terceira rodada. O lanterna do Campeonato Brasileiro está a 24 rodadas consecutivas no Z4. O Atlético, 21 rodadas, e o Atlético Goianiense, 21 rodadas e o Fortaleza 20 foram aqueles que mais ficaram no Z4 depois do Juventude. Bora mudar de assunto e falar sobre a chance de um golpe no Corinthians, algo que tem incomodado bastante a oposição. Nos últimos dias, Duílio Monteiro Alves e conselheiros da situação trabalham para alterar o regulamento, o estatuto interno do clube. Como é que funciona? Você sabe que no Corinthians o mandato presidencial e também nos conselheiros é de 3 anos e não se permite reeleição. Surgiu recentemente a ideia de aumentar esse mandato de 3 para 4 anos. E o Duílio e alguns conselheiros mais próximos estão trabalhando para que isso passe a valer já. Aprova-se o mandato de 4 anos e automaticamente o Duílio segue em vez de dezembro de 2023 até dezembro de 2024, assim como os conselheiros. Essa ideia gerou uma rejeição enorme entre outros conselheiros que não fazem parte do grupo da situação e também entre sócios. Os caras entendem que é um grande golpe. Mas não é a única coisa. O pessoal da oposição também está preocupado com a possibilidade de o Duílio e os conselheiros da situação tentarem emplacar uma permissão para reeleição. Quando o André Sanches, então presidente, fez uma mudança radical no estatuto, ficou proibida a reeleição. Tanto que o Duílio assume ficando só até dezembro de 2023. Se essas duas medidas, o aumento do mandato de 3 para 4 anos for aprovado e a reeleição também, o Duílio, em vez de sair em dezembro do ano que vem, poderia ficar até dezembro de 2028, 5 anos a mais. Nessa segunda-feira há uma convocação para a reunião do Conselho Deliberativo e a preocupação é que sejam votadas essas duas medidas de forma meio escondida, sem que ninguém saiba. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Alexandre Usni, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e perguntei se existe alguma chance de haver votação sobre esses dois temas. A resposta foi a seguinte: não haverá nada disso. É boato de quem não conhece as leis do país e tampouco o Estatuto do Corinthians. Nosso clube é legalista, fecha aspas. O que o Usni está dizendo não é que isso não será votado nunca, que não se discute essa possibilidade dessas duas manobras. O que ele está falando é que nessa segunda-feira está completamente descartada a votação dos dois temas extremamente polêmicos e eu queria saber a sua opinião. Você é a favor de que se mude o mandato de 3 para 4 anos? E sobre a reeleição, concorda, discorda? Ou você acha que poderia mudar, mas não para essa atual administração, ficaria só para a próxima? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que decidiu chamar um atacante para renovar o contrato. Esse atacante em questão é Rony, artilheiro do time na atual temporada. A fase do Rony é espetacular, são 52 jogos, 20 gols e mais 4 assistências. O contrato do Rony nem está perto do fim, ele termina em dezembro de 2025. Havia tido uma renovação de contrato na metade do ano passado. Rony chega ganhando R$400 mil por mês no Palmeiras, se destaca e no meio do ano passado o salário dele sobe para 600 mil. O Rony tem cobrado os dirigentes do Palmeiras para ter seu contrato melhorado de novo. Ele entende que com 600 mil está muito abaixo de outros protagonistas do time. Só para comparar, o Dudu ganha R$2 milhões e 100 mil por mês, o Veiga e o Gustavo Gomes recentemente tiveram seus salários prorrogados para algo na casa de R$1 milhão por mês, o Lucas Lima, que nem está no clube, também ganha na faixa de R$1 milhão por mês. O Rony quer se aproximar dessa galera. O Palmeiras, inclusive, viu e não gostou muito nos últimos dias de especulações sobre uma proposta que viria do Catar. Nunca chegou nada ao Palmeiras do Catar. Essa especulação surgiu por meio dos representantes do Rony, que procuraram a imprensa e deixaram vazar que chegaria uma oferta de 18 milhões de euros.
Um time do Catar de fato sondou o Rony e seus representantes, sugerindo uma proposta de 12 milhões de euros. Esse time acabou desistindo de fazer a oferta e o Palmeiras não recebeu nada. Mas a Leila entende que de fato o Rony merece um aumento e convocou os dois representantes do Rony para uma reunião que vai acontecer no início dessa semana, para debater a ampliação do contrato. Em vez de dezembro de 2025, esse vínculo deve ser prorrogado, a multa rescisória também, e vai ser discutido um aumento salarial para o atleta. Queria saber a sua opinião. Rony merece um aumento por tudo que tem feito, pela competitividade? Eu acho que sim, acho que é um jogador importante que deve se aproximar do que ganham Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Ele tem um papel importante, tão importante quanto esses dois que eu citei. Queria saber a sua opinião também, beleza? Hora de falar sobre a torcida do São Paulo, que não para de bater recordes e, mais do que isso, de garantir dinheiro ao tricolor. O São Paulo já bateu O São Paulo, através da sua torcida, já fez de 2022 o ano de maior receita da história do clube com bilheteria. São, até esse momento, 61 milhões de reais de bilheteria bruta. Tirando todos os descontos, esse valor cai, mas tudo que se arrecadou com os jogos do São Paulo na atual temporada já equivalem a 61 milhões de reais. Essa grana foi conquistada em 33 jogos, média de 1,8 milhão de reais por partida. Só a título de comparação, a melhor marca do São Paulo com bilheteria era do ano de 2019, com 38 milhões de reais. Então o São Paulo quase dobrou o recorde anterior, e com o detalhe de que ainda tem mais 6 jogos para disputar até o fim da temporada. Detalhe importante, dá uma olhada nesses números. O jogo em que o São Paulo mais faturou com bilheteria na atual temporada foi contra o Flamengo, semifinal da Copa do Brasil, jogo em que o São Paulo errou a mão em relação ao preço dos ingressos, mas conseguiu faturar 6 milhões e 200 mil reais em uma única partida. Aquele jogo contou com mais de 51 mil pessoas. O jogo depois do Flamengo com maior arrecadação foi a semifinal contra o Atlético Goianiense, dessa vez pela Sul-Americana. Foram 5 milhões e 800 mil reais para um público de 54 mil. Na final do Paulistão contra o Palmeiras, 5 milhões e meio de reais. Na oportunidade, mais de 60 mil pessoas estiveram no estádio. Para completar, queria destacar o confronto entre São Paulo e Corinthians, semifinal do Paulistão, 53 mil pessoas, 3 milhões e 800 mil reais. Esses são os 4 maiores públicos, ou melhor, essas são as 4 maiores receitas do São Paulo com o seu estádio. Tudo isso e muito mais com os 33 jogos totaliza esses 61 milhões de reais. É muita grana. Só a título de comparação, o São Paulo não fatura 61 milhões de reais por ano com patrocínio master, não fatura com sócio torcedor, não fatura. Poucas receitas vão render ao São Paulo 61 milhões de reais nessa temporada como a bilheteria. Esse número ainda vai subir. Uma última estatística que é super importante: o São Paulo vem de 11 jogos seguidos, levando mais de 30 mil pessoas. E olha que várias dessas partidas são pelo Campeonato Brasileiro, onde a campanha do time é horrorosa. Então, parabéns ao torcedor do São Paulo, que tem feito enorme diferença na atual temporada. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Essa envolve Arangues, meia chileno. Ele é um volante barra meia. Chileno, 33 anos de idade, passagem espetacular com a camisa do Internacional, sempre cotado para voltar para o Inter. A informação que eu quero passar para vocês é que o Arangues deve voltar ao Brasil em janeiro. O contrato dele com o Leverkusen termina em junho, mas o jogador, seus representantes, estão discutindo com o Leverkusen a possibilidade da rescisão de contrato de forma antecipada, sem ônus, sem pagamento de qualquer quantia. E o Leverkusen parece disposto a topar, isso porque o novo treinador do Leverkusen não gosta muito de sul-americanos. O Arangues até tem jogado, ele participou das 10 partidas do time, mas várias delas na condição de reserva. Foram 4 jogos saindo do banco de reservas. E o Arangues se cansou, entende que chegou ao fim o seu ciclo. Se não conseguir sair em janeiro, ele vai sair em junho. E agora, outra notícia extremamente importante: o Arangues voltará ao Brasil, mas não será para o Internacional. Ele e o André Cury, seu representante, ficaram extremamente desapontados com o presidente do Inter, o Marcelo Medeiros. Isso porque o Inter trabalha há anos na tentativa de reconquistar ou retrazer o jogador. E na última janela de transferências, na metade do ano, o André Cury e o Arangues conseguiram convencer o Leverkusen a abrir mão do contrato, a rescindir o vínculo. Só que na hora de fechar com o Internacional, o Inter alegou que por problemas financeiros não teria capacidade de contratá-lo. E olha que esse acordo verbal entre as partes já havia sido estabelecido há bastante tempo. Diante disso, o Arangues e o André Cury decidiram riscar o nome do Internacional do mapa. Perguntei a uma pessoa próxima ao Arangues quais seriam os possíveis destinos no futebol brasileiro. E a pessoa disse que qualquer um dos clubes grandes com maior capacidade de investimento seriam capazes de contratá-lo. Essa pessoa chegou a citar os seguintes times:
Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo ou Corinthians. Que nesses 4 times o Arangues caberia dentro do orçamento e também gostaria de jogar. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é: vocês gostariam de ter o Arangues no time de vocês? Atleta que deixou o Internacional para jogar no futebol alemão há bastante tempo e desde então sempre foi titular com a camisa do Bayer Leverkusen. Estou buscando aqui desde quando ele se transferiu para lá, desde 2015. E sempre na condição de titular, alguém que tem enorme respeito no futebol europeu e que acrescentaria, ou melhor, acrescentará demais jogando por aqui. Fica a dica para você, dirigente de clube que procura um volante /meia de qualidade. Arangues quer voltar ao Brasil e imagina que consiga a rescisão do contrato na virada do ano. Bom, com essa notícia exclusiva e bombástica, quero encerrar o vídeo de hoje pedindo para deixar like, se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!